Olá, queridos amigos, companheiros que nos acompanham nos estudos, nas leituras e estudos da obra de André Luiz, aqui em nosso canal do YouTube. Recentemente terminamos os estudos da obra Os Missionários da Luz e estamos agora iniciando a quarta obra da famosa série 16 de André Luiz, ou a série dos 13, do que relatam a vida no mundo espiritual, né? Esta obra, a quarta obra, se denomina Obreiros da Vida Eterna. E eu gosto sempre de lembrar que na obra de Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier, nesta obra onde ela obteve as cartas de Chico dirigidas a Vantuil de Freitas, antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, onde Chico se correspondia com Vantuil e tratava de diversos assuntos a respeito das obras psicografadas por ele. E é de suma importância esse trecho de uma carta de Chico Xavier, em 1946, que é exatamente o ano onde foi publicado Obreiros da Vida Eterna, onde Chico diz o seguinte: noto, contudo, que Emmanuel, desde fins de 1941, se dedica afetuosamente aos trabalhos de André Luiz. Por essa época, disse-me ele a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de algo lançar em nosso meio com objetivos de despertamento espiritual. Sabemos que Jesus, o nosso Mestre, ao nos prometer o Consolador prometido, ele dizia que nos faria o Consolador lembrar tudo o que ele tinha dito, pois ele sabia que nós esqueceríamos os seus ensinos ao longo dos séculos após a sua volta ao plano dos espíritos, e que nos ensinaria diversas outras coisas. Então, aqui, o conjunto dos espíritos superiores, né, vem lançar uma obra, através, evidentemente, agora de André Luiz, uma obra de despertamento espiritual. Em outro trecho dessa carta, ele vai dizer o seguinte, Chico Xavier: desde então vejo que o esforço de Emmanuel e de outros amigos nossos concentrou-se nele, André, acreditando intimamente que André Luiz está representando um círculo talvez vasto de entidades superiores. Ou seja, André Luiz, em toda essa sua obra, não é um simples reporte da vida espiritual, não está apenas mostrando o que lá acontece. Ele está trazendo uma obra de cunho aprofundado, onde possibilita a nós o conhecimento do que é o mundo espiritual e de que como nós aqui na Terra, ainda como espíritos encarnados, devemos proceder para bem poder trabalhar do lado de lá da existência, ok? E é tão significativo esta obra, Obreiros da Vida Eterna, que aqui nós temos nesse compêndio, aqui nessa coletânea feita por Geraldo Campetti Sobrinho, um resumo desses 13 livros da vida no mundo espiritual, que é o estudo da obra de André Luiz, onde ele traz o resumo de todos os capítulos, né? Muito interessante. E na abertura do Obreiros da Vida Eterna, ele vai trazer esse resumo do que trata propriamente esta quarta obra de André Luiz. Obreiros da Vida Eterna comprova os princípios revelados pela doutrina espírita sobre a existência do mundo espiritual. Assegura que ninguém morre e que o espírito desencarnado prossegue na busca do seu aperfeiçoamento. Revela os detalhes do processo desencarnatório e demonstra que ele se dá de maneira diferente para cada alma. É o quarto livro da série, A Vida no Mundo Espiritual, da obra de André Luiz.
relata o trabalho de uma expedição socorrista que se desloca da colônia espiritual ao nosso lar para auxiliar na desencarnação de 5 espíritos dedicados ao bem, sendo 2 espíritas, um católico romano, um livre pensador e espiritualista e um evangélico protestante. Descreve os cuidados prévios que recebem determinados espíritos próximos à desencarnação, evidentemente segundo o merecimento de cada um, e detalha a atuação magnética dos espíritos superiores nas 3 regiões orgânicas fundamentais do moribundo para favorecer o desligamento do espírito. Relata a gradual formação do novo corpo perispiritual durante o desligamento do espírito do seu corpo material. Ensina, e olha que interessante essa parte, que a desencarnação pode ser adiada recebendo espírito mais algum tempo de existência na Terra, em obediência à intercessão de um encarnado ou desencarnado, cuja rogativa é analisada pelos espíritos superiores. Temos em nós o dito de que chegou a nossa hora, chegou e acabou. Mas a gente vê que não é bem assim, né? Segundo algumas intercessões feitas por orações e prece, analisada pela espiritualidade maior, a nossa existência, quando chega ao fim, pode talvez ser adiada, né? Assegura que o processo desencarnatório varia conforme se vive. A esse respeito, nós temos na codificação de Allan Kardec a obra O Céu e o Inferno, que em sua segunda parte, no primeiro capítulo, que se denomina O Passamento, é exatamente isto. Kardec, através dos ensinos dos espíritos superiores, nos traz ali as diversas formas onde pode ocorrer o passamento no momento da desencarnação do corpo perispiritual, que envolve o espírito, no seu desligamento do corpo espírito. Eu costumo dizer que este capítulo nos ensina a morrer, mas nos ensina a morrer bem, né? Dependendo de conformidade, como diz aqui também, do modo como nós vivemos. Alguns espíritos desligam-se do envoltório físico com espantosa facilidade, enquanto outros necessitam de ingente esforço e de procedimento complexo dos obreiros do Senhor em razão do apego à vida física ou do próprio medo da morte. Ensina que na prática da eutanásia o corpo morre, mas o espírito não desencarna, olha só, ficando preso por tempo indefinido às células neutralizadas do veículo físico que não permite sua libertação, prolongando-lhe o sofrimento. Contra a natureza, o homem não deve intervir, pois ela tem as suas consequências, ok? E agora, adentrando propriamente a obra O Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ler aqui o prefácio de Emmanuel nesta obra de André Luiz, cujo título que ele dá é Rasgando Véus, né? Nos diz o seguinte no prefácio desta obra: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura, milionário ponto de interrogação. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Nós sabemos que todos nós vamos morrer, mas ainda é um processo da qual nós, a grande maioria da humanidade, não tem a ciência do que isto significa e as consequências de se desencarnar, ok? Em
Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base da audaciosa ingenuidade. Ao longo do século, todos nós terceirizamos o nosso contato, a nossa ligação com Deus, e nós não nos preocupamos, na realidade, com o que acontece conosco, seres espirituais individualizados e imortais que somos, né? Então nós deixamos com que se criassem céus, inferno, purgatórios, dormitórios até o dia do juízo final, mas não sabemos o que de fato acontecia quando nós desencarnássemos, né? E é exatamente esta parte da obra de André Luiz que vem nos trazer exatamente esta questão. Indubitavelmente, províncias de angústias punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração, ou seja, não nos dá a liberdade de, por nós mesmos, pensarmos e tomarmos as nossas próprias decisões. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina o homem primitivo sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu em caráter definitivo o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho será desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor que caíram, ingênuos, nas armadilhas do sofrimento? Se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna,
amparando ignorantes e infelizes? Diante desta argumentação de Emmanuel aqui nesta abertura da obra, é impossível que nós, pela nossa razão, pela lógica, pela clareza de nossas ideias, possamos admitir a existência de um Deus que condena o fogo eterno do inferno ou as celestes belezas do paraíso apenas por uma única existência, onde, na maioria das vezes, atos errados e atos assertivos foram feitos acidentalmente por nós, seres inferiores. São interrogações essas oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade. O Espiritismo começou a inapreciar o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosos e bela à união suprema com a divindade. Apresentando este novo trabalho, na qual André Luiz comparece rasgando os véus, lembramos-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade. A erraticidade é o período de tempo em que o espírito, no lado espiritual, fica entre duas encarnações, né? Enquanto o espírito necessita de reencarnar até tornar-se um espírito puro, ele permanece no que se diz erraticidade, que é o período que fica entre a encarnação, que houve o desencarne, e na próxima, na qual reencarnará. O inesquecível codificador refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem ficar vagueando em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas do plano espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais, como acontece aos que chegam à crosta terrestre e os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares onde o progresso continua para o alto. Ou seja, tanto quando nós desencarnamos, quando nós reencarnamos, encontramos organizações nas humanidades perfeitamente estáveis, onde vamos ter o nosso processo evolutivo individual, tanto no plano da matéria quanto no plano do espírito. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas da erraticidade que envolve a crosta do mundo em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas às cogitações de paixões humanas. Mais uma vez esclarece que a morte é campo de sequência sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem equilibrando a evolução. Esse trecho que aqui diz, né,
que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo, lembra-nos da passagem bíblica na Gênese de Moisés, né? Quando Deus ali simbolicamente expulsa o ser humano, o homem, do paraíso lá do Éden, né? Ele diz o seguinte: viverás com o suor, comerás o pão com o suor do próprio rosto, ou seja, você vai se sustentar de acordo com as suas próprias condições, as suas próprias pernas andará, né? O homem é fruto de si mesmo. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisada e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos impenitentes e incorrigíveis. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, de ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores do outro mundo, teríamos que ser inatingíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus e com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946, Emmanuel. E aqui nós temos estas considerações iniciais a respeito da obra Obreiros da Vida Eterna e iniciaremos brevemente, em próximo vídeo, o primeiro capítulo, que se denomina Convite ao Bem. Essa obra é constituída de 20 episódios e nos traz uma série de informações a respeito dos processos desencarnatórios. Interessante que na obra Os Missionários da Luz, né, nós vimos processos da ligação do perispírito ao corpo físico na matéria ainda no momento da concepção no ventre da mãe, né? E vimos as diversas condições em que nós retornamos da pátria espiritual para o mundo material. E aqui agora nós vamos ver a situação inversa, ou seja, a nossa partida do mundo material em retorno para a vida espiritual. Espero que vocês acompanhem e até possam até comentar para nos estimular a continuar nesta leitura e estudo de uma obra que nós temos como para nós, e como diz o próprio Chico Xavier, uma obra de despertamento espiritual, para sabermos de fato quem somos, o que somos, por que aqui estamos e para onde vamos. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.